E aí, pandinhas, tudo bem com vocês? Eu sou a Lívia Alves, do canal Lá do Pan, e eu anunciei recentemente que a gente ia começar um pouquinho a falar sobre o coronavírus, sobre vacinas, sobre essas coisas assim, e que eu ia tentar trazer profissionais da saúde para falar sobre o assunto. E com isso, estamos aqui com o Patrick. Patrick já me ajudou em diversas matérias sobre a pandemia e teve uma vivência bem interessante aí durante essa pandemia. Patrick, se apresenta aí pro povo. E aí, galera, eu sou o Patrick, sou enfermeiro. Atualmente trabalho aqui em Curitiba, né? Sou enfermeiro de unidade de terapia intensiva, a famosa UTI. E tem sido tempos aí bem diversos, né? Desde o início da pandemia. Espero poder ajudar um pouco vocês hoje aí. Patrick, no começo da pandemia, você ficou na linha de frente, né? Conta um pouquinho como é que foi esse início de pandemia, como foi pra comunidade médica, tipo, do nada explode uma pandemia. E aí? Sem preparo nenhum, né? Porque ninguém espera por isso. Como é que foi? Cara, vou te contar que assim, bem lá no iniciozinho, foi no começo do ano passado, quando estourou, começou. Porque a minha linha do tempo é um pouco diferente do pessoal aí de São Paulo, mas aqui no Paraná, quando começou a estourar, na época eu trabalhava num hospital que era referência em transplantes. Cara, foi incrível, assim, foi uma coisa que sem precedentes. Até porque ninguém estava preparado, né? Ninguém nunca esteve preparado pro que aconteceu. Então foi uma coisa, uma sucessão de óbitos, uma coisa. A gente não conseguia, a gente não sabia como começar a tratar, a gente não sabia o que fazer, como o vírus atuava. Nessa época ainda não estava fazendo, não estava dentro da UTI, um pouquinho após eu comecei a UTI, mas mesmo assim, hoje a gente está sabendo como lidar um pouco com a situação. Mas bem no começo, a gente não tinha ideia do que fazer, era botar o paciente no ventilador e dali rezar para Deus, sabe? Porque a gente não sabia exatamente o que a gente ia fazer. A gente fazia aquele cuidado básico, que era manter pressão e tal, mas sem saber muito para onde a gente ir, né? No meio desse período ali foi quando eu comecei a entrar mais para terapia intensiva, perdi colegas no meio desse percalço, um deles, inclusive, fui eu recebi um colega dentro da UTI, então, entubado. Nossa, foi assim, foi uma catástrofe. Assim, a gente passou por cenários literalmente cenários de guerra, assim, dentro dos hospitais. Falta de medicação, a gente aprendendo a cada dia como fazer o cuidado, esse cuidado novo, esse tratamento novo, a lidar com uma parte nova de respiração, de relação, muito paciente indo para hemodiálise, uma coisa que não acontecia antes dentro das UTIs, né? Nosso cenário de nefrologia aumentou em mais de 100% durante a pandemia. Foi uma coisa assim que não tem. É difícil até para explicar como tudo aconteceu, mas se dá para resumir bem, foi pro. Pá! Aconteceu. E agora? O que a gente faz? Você chegou a contrair a doença? Foi uma coisa bem complicada, porque no começo foi bem difícil porque a gente não tinha muito EPI, né? Os equipamentos de proteção individual, as máscaras, né? N95, que são os padrões utilizados aqui pelos hospitais, né? Para quem está tendo contato com o paciente, tendo ou não tendo o vírus. Eu acho que eu passei muito perto de pegar o Covid umas 3 vezes, né? Eu já tive que fazer três exames. Talvez por muita sorte, os 3 deram negativo, né? Eu sempre me cuidei muito, mas mesmo assim a gente passou muito perto aí de contrair a doença, seja no ambiente hospitalar, seja até fora, né? Porque a gente mesmo mantendo isolamento, a gente precisa do mercado, a gente precisa parar no posto para abastecer o carro, para poder ir trabalhar, então a todo momento é um risco, né? Para ser sincero, a todo momento é um risco que a gente tá exposto aí. Bem, tu passou por muita coisa nesse processo. Eu queria saber se como é que tá agora, tipo, fazendo essa linha do tempo, lá do começo pra agora você participou de toda essa movimentação aí praticamente. Como é que você vê agora a situação da pandemia? Tipo, agora que a gente tem vacina e tudo mais, mas ainda assim as pessoas se recusam a tomar vacina. Como é que você vê essa situação atual? Olha, assim, a questão da vacina é como a gente já discutiu isso em reportagens, né? Uhum. Mas, como eu falo, ela é uma questão, hoje no Brasil é uma questão complexa porque é uma questão também cultural. A gente está passando por uma transformação cultural no Brasil, né?
para bons efeitos ou maus efeitos, é uma transformação que ela é complicada, ela passa por essa fase negacionista, né? O que eu posso ver da minha realidade aqui no Paraná é que as pessoas estão aderindo, né? São poucas aquelas que não acreditam, tal. Infelizmente ainda vejo profissionais que não colocam fé na vacina, né? E que são obrigados a ir a tomar por conta dos RHs, né? Que fazem essa pressão, né? Porque não tem como. É indiscutível a eficácia da vacina. A gente tem estudos, a gente tem uma série de fatores aí, estudos que não são apenas brasileiros, mas também temos estudos brasileiros que comprovam a eficácia das vacinas que estão aí no mercado hoje, né? Indiferente de qual delas a gente está utilizando, seja a Sinovac, a AstraZeneca, né? Lá nos Estados Unidos a gente tem a Johnson também, e a porção de vacinas é grande e a gente tem uma eficácia muito boa de todas elas, né? Mas a vacinação ela vem ocorrendo de uma forma relativamente... Não é o que mais me agrada, a gente já teve muito melhor. Exemplo da H1N1, a gente teve uma experiência muito mais eficiente de vacinação já no Brasil. Isso a gente também passa por uma questão de governo, né? São gestões que atuam de forma diferente. As nossas gestões passadas foram muito mais efetivas no controle da epidemia, por exemplo, do H1N1, que foi tão grave para os hospitais quanto a epidemia do corona. A gente não tem como negar essa situação, mas ela já foi muito melhor tratada, né? A gente já teve uma política pública muito mais efetiva. E isso também reflete para a gente dentro do hospital, né? Com os índices de lotação das UTIs, das unidades de internamento, né? O paciente de Covid é um paciente de alto custo, ele é um paciente que ele demanda tempo, ele demanda dinheiro, ele demanda tempo de internamento, que é pior no caso, porque é um paciente que quando ele vai para uma UTI, você não pode esperar, pelo menos a gente aqui não espera menos de 2, 3 meses de recuperação quando recupera, né? Porque a nossa taxa de letalidade é muito alta. A parte o cenário que a gente mais vivencia hoje é o óbito, né? Infelizmente. Eu já tive experiência dentro da UTI de ter que liberar 3, 4 óbitos numa tarde, né? Num período das 13 horas da tarde até as 19, eu já cheguei a liberar 4 óbitos, né? De pessoas que estavam com o vírus, né? E que não conseguiram resistir ao tratamento dentro da UTI, apesar de todo o avanço que a gente teve, né? Das novas técnicas, de contrapartidas para a gente tentar melhorar o máximo possível a assistência dentro desse cenário caótico que a gente vive, né? Durante esse tempo de pandemia, também surgiu muitas teorias da conspiração, como você disse, os negacionistas, e também começaram a falar bastante sobre tratamentos que já foram considerados ineficazes, né? Que seriam os da hidroxicloroquina e da ivermectina, acho que são esses dois nomes. Sim. E como é que isso daí afeta no trabalho de vocês que estão trabalhando lá na UTI? Tipo, as pessoas que chegam, tipo, que pedem, tem pessoas que chegam e pedem esse tipo de medicamento, ou que já usaram, isso acaba complicando ou mudando de alguma forma o quadro do paciente? Assim, no começo a gente não pode falar que a gente não usou. A gente usou. Porque a gente estava testando o que tinha na mão, né? Como já foi dito lá, eu não me recordo agora o nome, mas já foi dito na própria CPI do Covid. No começo a gente realmente testou o que tinha na mão. A gente testou hidroxicloroquina, a gente testou a cloroquina, a gente testou a ivermectina, a gente testou a azitromicina. A gente tem que testar o que a gente tem na mão no começo. Quando a gente viu que não há eficácia, né? Os hospitais, aos poucos, foram reformulando seus protocolos, né? Então, hoje a gente não utiliza mais, a gente utiliza o que a gente tem de evidência, né? A gente tem a evidência do corticoide utilizado no período correto, ele dá uma sobrevida ali na fase do início da utilização do oxigênio por catéter nasal ou máscara, né? Dá uma sobrevida para o paciente não ir para o tubo, né? A gente tem essa questão da melhor dosagem das drogas vasoativas, né, para manter o paciente com um nível de pressão arterial adequado. A gente tem a hemodiálise, que vem ajudando bastante o paciente uma vez que começa a descompensar, porque infelizmente a gente trabalha com uma grande quantidade de drogas que, ao mesmo tempo que elas estão ali te mantendo vivo, elas também agridem de uma forma o corpo, e o rim é o primeiro a ser afetado no meio desse ciclo de tratamento, né? Junto com o pulmão, que a gente já está ali controlando com
com o ventilador que já é afetado pela doença. O rim vem logo em seguida por conta do tratamento e a gente acaba utilizando muito da hemodiálise hoje para controlar também a parte renal, de metabolismo desses pacientes junto ali da ventilação. Mas a gente acabou tendo que utilizar, depois a gente não utilizou mais. Lógico que quem acaba por utilizar esses medicamentos sem comprovação, em dosagens que não são recomendadas, eles têm efeitos. A hidroxicloroquina e a cloroquina principalmente têm efeitos graves em questão de função cardíaca, prejudicam muito o coração, rim. Você tem muito paciente desenvolvendo doença renal pela utilização dessas medicações, pacientes desenvolvendo arritmias por conta dessas medicações, né? E isso já foi comprovado, isso a gente vê na nossa vivência clínica, na vivência prática, e a gente tenta combater de certa forma, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem as pessoas estão um pouco mais esclarecidas, né? E a comunidade médica, ela também vem atuando de forma ostensiva a evitar esse tipo de situação. Mas é muito complexo porque realmente a gente também passa por uma esfera política que não nos ajuda, né? A gente passa por uma esfera política que vem sabotando medidas de controle científico eficazes, né? Que já são comprovadas, coisas que a gente está aqui, que está na nossa mão e que é fácil de fazer e que a gente vem sofrendo com ataques, né? O SUS, principalmente, vem sofrendo, né? A gente que trabalha com saúde pública, a gente vem sofrendo ataques à torto e à direito, corte de verba, todo tipo de coisas sórdidas que pode acontecer no meio desse jogo aí. Agora que a gente tem vacina, assim, a gente tava já, pelo menos para as pessoas um pouco mais conscientes, né, dessa situação, já tava abrindo, assim, mais um ar de esperança, né? Porém, tipo, em algumas matérias que foram vindo à tona aí, foi bem comentado o fato de que as pessoas não estão indo tomar vacina e muitas delas não estão tomando a segunda dose. Queria que você falasse um pouco primeiro sobre o não ir tomar vacina, como isso daí pode prejudicar o processo de luta contra a pandemia, e por que é tão importante tomar a segunda dose. As pessoas falavam muito da questão de imunização de rebanho. A imunização de rebanho é uma tese que não se comprova de maneira natural. A imunização de rebanho natural, ela não é eficaz, né? Ela não existe uma comprovação. Porém, a imunização de rebanho é uma tese suportada a partir da imunização, né? Quando você tem uma imunização artificial, que são as vacinas nada mais são do que você artificialmente adquirir a imunidade ao corpo. Quando você tem essa imunização adquirida através das vacinas, você consegue ter um melhor controle, porque, por exemplo, eu posso não adquirir a forma grave da doença estando vacinado, assim como eu posso não adquirir a doença. Mas isso, se você pegar somente isso não faz diferença num conjunto, né? Agora, quando você começa a colocar pessoas que têm uma probabilidade de contrair com menor gravidade ou que não vão contrair essa doença por estarem vacinadas, e você colocar muitas pessoas com essa característica de não contrair a doença por estarem vacinadas dentro de um grupo, você torna esse grupo seguro. Você torna as pessoas que não estão imunizadas, elas passam a ter segurança, né? É o caso de doenças como cachumba, varicela, catapora, né? Você pode ter pessoas que não estão vacinadas, ou que a vacina, conforme o andar da vida, ela vai perdendo a sua eficácia por conta do envelhecimento do indivíduo. Mas as pessoas continuam estando seguras porque a grande massa está imunizada para essas doenças. E então elas passam a não circular dentro do ambiente, ou elas passam a circular com uma raridade maior, né? Elas passam a não ter uma frequência de contaminação, que é o que a gente espera com a vacinação, né? Então a gente espera que as pessoas vão se vacinar não somente para proteger ela mesma, mas o conjunto, o grupo de pessoas, ela passa a se tornar protegida a partir do momento que estão imunizadas como um todo. A questão da segunda dose, eu acredito que é muita desinformação, né, das pessoas. Eu acho que da última gestão presidencial para cá, a gente teve um corte muito grande no que diz respeito no SUS de educação e saúde, né? Que é uma das principais linhas que a enfermagem ela procura atuar e sempre atuou dentro do SUS, foi a educação e saúde, foi o informar, foi trazer conhecimento, informação de uma maneira fácil para a população. E a população às vezes não entende a importância de você ter a segunda dose porque não entende como funciona a vacina, né? A vacina ela funciona através de 2 doses e falta essa explicação ao povo de como funciona esse mecanismo, por que tem que ser 2 doses, por que vacina
uma vacina é uma dose só, a outra é duas, por que tem esse intervalo de tempo entre uma e outra, e são coisas que devem ser explicadas para a população também tem que ter esse conhecimento para poder também, e as pessoas sabem que a gotinha tem que ser tomada em mais de uma dose, e elas sabem porque a vacina ela funciona dessa forma, a eficácia dela é comprovada dessa forma, mas eu acho que ainda falta muito do aspecto cultural do brasileiro ainda ter esse reconhecimento. E não tomar vacina, acho que a gente já... Aquele seriado do Dr. House tinha uma frase muito boa, né, que os anti-vaxxers, né, que são como são conhecidos as pessoas que não são os anti-vacina, né, os que não compactuam com a imunização, existe um mercado que é muito bom, que é muito favorecido com essas pessoas, que é o mercado de caixões tanto para bebê quanto para adulto, né? Principalmente os caixões para criança, porque as crianças são as mais prejudicadas com a falta de imunização durante a infância, né? E os adultos, idosos principalmente, depois, quando atingem a faixa etária, começa a vacinação para gripe, né? Agora a vacinação para a Covid-19, então a gente também tem que ter essa noção de que, infelizmente, alguém também ganha, mas quem ganha não é a sociedade como um todo, são a parcela pequena da população. Lucrando. E o pior é que não tá lucrando tanto, se a gente parar pra pensar, porque assim, não pode ter velório. Eu tava conversando com um agente funerário esses dias, que fui realizar a retirada de um óbito, que não foi por Covid, né? Mas eu fui conversando com o cara. E eu falei, cara, como é que tá o mercado? Tá bom. Pior que não tá. O que tá sustentando é o transporte. Porque realmente você tem que transportar, fazer o translado de um óbito do hospital pra funerária. E isso tá rendendo. Mas o caixão não precisa ser o mais bonito, porque ele não vai aparecer em velório. Então já é orientado a você pegar um caixão de qualidade inferior. Não se vende mais coroa, não se vende mais ornamentos. Então, nem para a funerária, que tecnicamente aumentou o fluxo, está sendo bom para os negócios. Então, a pandemia não está ajudando, no final das contas, ninguém. Porque o hospital perde dinheiro, porque a UTI está lotada, a UTI, para render, tem que ter giro rápido, porque o paciente de UTI é um paciente que gera gasto, depois de um tempo ele não gera lucro. O paciente que fica internado há muito tempo não é um paciente que ele é lucrativo para o hospital, então o hospital não lucra, a funerária não lucra com o óbito, porque não está vendendo, ninguém está lucrando, entendeu? Então, quando as pessoas, às vezes, ela tem uma impressão de que alguém está lucrando com a pandemia. Mentira. Por sinal, eu ia puxar esse assunto aí, porque surgiram muitas notícias, principalmente em portais e blogs que são mais conservadores, anti-vacinas também, que essa história de pandemia, né, que eles colocam como se fosse uma coisa teórica que não tá acontecendo de verdade, só tá sendo usada, assim, pela esquerda, digamos assim, que é porque tá girando muito dinheiro na indústria farmacêutica, né? Tá girando muito dinheiro nos hospitais também, pros hospitais por conta do número alto de internação. Como vocês recebem essas notícias? Eu acho que depois de um tempo a gente perdeu um pouco a sensibilidade. A gente já recebeu tanto absurdo que a gente chega uma hora que a gente simplesmente deixa de se importar. Né? E, infelizmente a gente deixa de se importar e não procura mais tentar esclarecer tanto assim. A gente esclarece para quem quer ouvir, para quem não quer ouvir, infelizmente a gente não tem muito o que fazer, né? Mas aquela coisa, não gera lucro para o hospital, não gera lucro para a indústria farmacêutica, porque tá faltando insumo, gente. A gente não tem mais como ficar produzindo tanta medicação também. Nós chegamos a um período em que a gente utilizava um medicamento chamado noradrenalina para manter a pressão do paciente controlada, né, para ela não baixar. Chegou um período que a gente não tinha mais noradrenalina. Tinha que dar um jeito para manter a pressão do paciente com outras medicações. Acabou a sedação. Não tinha mais no mercado. Ah, mas a pessoal lá da Asha, da Abbott, tá lucrando. Não tá, gente, porque a partir do momento que você não dá conta da demanda, você começa a ter gasto com isso também. Você aumenta o preço, obviamente, mas o preço ele é mantido, ele é aumentado, muitas vezes não é para favorecer lucro, mas sim para você manter os gastos. A gente aumenta o preço, muitas vezes, a gente está tendo que aumentar o preço durante a pandemia, não é porque a gente está querendo lucro, é porque a gente precisa manter a instituição, a gente precisa manter a fábrica funcionando. Uma ampola Qual foi a última medicação que nos foi passada? Um ampola de Propofol, que é um sedativo, que custava 80 centavos a ampola, passou para 1,20.
Ah, mas é só 40 centavos. Mas quantas ampolas eu preciso por paciente, gente? Então são 250 ml por bolsa que eu tenho que preencher. É muita ampola, é muita medicação. E isso para rodar, às vezes, em o quê? 3, 4 horas, dependendo da vazão que tá a medicação, você acaba com menos tempo do que isso. Então não faz sentido você falar que tem gente lucrando. Óbvio que o lucro ele existe, ele tá aí, a indústria vai explorar o lucro, com certeza, mas os custos aumentaram muito. Então não dá para dizer que está havendo um lucro absurdo com isso, porque não está. O custo aumentou, é muito profissional que você está tendo que contratar. Querendo ou não, o mercado para a gente da área da saúde, ele realmente aqueceu, né? Foi um mercado que aumentou muito o número de contratações, seja temporária, seja em caráter definitivo, aumentou muito o fluxo de profissionais, mas ao mesmo tempo, tudo gera custo. Então, né, se você partir desse princípio de que você tem um custo, e esse custo ele aumentou para o mundo todo, porque o preço do ventilador aumentou, o preço do oxigênio aumentou, porque o oxigênio dele também ele tem custo para ser produzido, ele tem custo para ser armazenado, ele tem custo para ser transportado, ele tem custo para ser operado. Tudo aumentou por conta da alta demanda. A demanda simplesmente mais do que dobrou. Então, falar em custos, é muito difícil você falar em custos e falar que está havendo um lucro substancial com isso, porque não existe esse lucro tremendo que as pessoas falam, porque se você para pensar que está morrendo 4 pessoas por plantão numa UTI que eu estou liberando, são 4 pessoas a menos na cadeia de produção também. Então a fábrica deixou de ter 4 funcionários, a indústria de segurança deixou de ter 4 funcionários, deixou de ter 4 motoristas para operar para dirigir um ônibus, uma van. Foram 4 pessoas que saíram, não somente das casas, das famílias, o luto gerado, mas a indústria também sente, né? O mercado, o capitalismo, a máquina, ela também sente a perca dessas 4 pessoas. Porque são 4 funcionários que eu não tenho, são 4 funcionários novos que eu tenho que colocar. Né? São 4 funcionários que eu vou perder tempo em treinar para colocar nesse posto que já estava ocupado, já estava sendo exercido. Então, todo mundo sente com a pandemia, inclusive setores que tecnicamente não estão ali junto da saúde na hora. Porque perde trabalhador, perde a força de trabalho. Então todo mundo está saindo no prejuízo. Esse rolê de não isolar ou coisa do tipo pra salvar a economia é algo completamente fantasioso, então. Exato, porque se você parar para pensar, a gente tem meios de controlar isso a partir do isolamento, e quando você começa a perder força de trabalho, gente, uma hora a força de trabalho se esgota. Não, o país não é composto só de pessoas jovens. Né? Então você tem que repor essa força de trabalho que morreu. A gente não está falando de países onde a gente consegue e que a gente sabe que existe essa questão de morre um, você coloca outro. Como a gente teve na Segunda Guerra, morria um soldado, já tem outro atrás pegando a arma, que ele não tinha arma, você já pega a arma, pega as balas e continua no fronte de combate. Felizmente, né, não é assim que as coisas funcionam. Cada vida importa, mesmo na cadeia de produção. Cada vida importa. De certa forma, vai haver prejuízo com cada óbito. Então, saindo um pouquinho desse assunto de economia, porque senão a gente vai ficar algumas horas nisso, porque tem assunto aí, tem também muita invenção também que estão fazendo para tentar deixar as pessoas mais confusas e evitarem vacinas, evitarem se tratar. Mas vamos falar um pouquinho sobre a vacina em si, porque acabou se tornando até meme na internet, né? Muita gente zoando, por exemplo, a AstraZeneca, porque ela causa alguns efeitos no corpo, né? Elas têm algumas reações. Inclusive, eu fui uma das pessoas que teve reação à AstraZeneca e, enfim, zoei também. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre os efeitos da vacina, até como forma de conscientizar e acalmar os coraçõezinhos medrosos, porque é uma coisa rápida, né? Não é um efeito super permanente. E também passa algumas dicas aí pro pessoal. Vamos falar das duas principais, que são as mais... São as bambambãs do mercado brasileiro. Butanvac, Coronavac, Sinovac, que é a vertente do Butantan, né? E a vertente da Fiocruz, que é a Covishield, né? Que é a vacina da AstraZeneca.
De todas elas, realmente, a AstraZeneca, por conter uma proteína do RNA, né, uma parte do vírus, e não o vírus inteiro inativo, como é o caso da Sinovac, né, da Coronavac, ela tende realmente a causar um pouco mais de desconforto no pós-vacina. Mas é coisa de 1, 2 dias, pode vir uma febre, toma uma dipirona, um paracetamol, você controla com medicação que você normalmente vai ter em casa. São medicações que você já usa. Quando você está com febre, você toma uma dipirona. São medicações que você já compra na farmácia sem precisar da receita. A dor vai ocorrer, pode ocorrer, são reações que são comuns para a AstraZeneca, são comuns, mas não é nada que vá te tirar do... Não é nada que vá ser prejudicial ao corpo. Então, um dia ali que você vai ficar afastado das suas atividades e tá tudo bem, você controla a febre, compressinha fria, usa ali o antitérmico, a dipirona, o paracetamol, descansa. No outro dia você já vai se sentir melhor e você consegue retomar as suas atividades. Por outro lado, a Butanvac, a Coronavac, né, ela não tem tantos relatos de efeitos colaterais. Por exemplo, foi a que eu tomei no início das vacinações aqui em Curitiba, foi a Coronavac. O único efeito foi uma dor local depois. No meu caso, não muito forte, mas é porque eu sou bem tolerante à dor. Tem pessoas que ficaram com o braço bem dolorido após a aplicação, e não é porque a pessoa aplicou mal, aplicou errado, faz parte, né? A vacina da gripe desse ano doeu bastante, doeu muito mais do que a Coronavac, também não foi para aplicação, foi uma vacina que realmente deixou meu braço um pouco mais dolorido, mas a do Corona simplesmente doeu para mim porque eu tive que fazer esforço, porque eu tomei a vacina e fui trabalhar, né? A gente não podia parar, a gente tomava vacina, ia no o local demarcado, tomava, voltava para pegar plantão e toca a bola, porque a gente precisa estar lá cumprindo a nossa meta de cuidado. Então, aí na hora de fazer um esforço, puxar um paciente para uma maca, ou puxar para uma cama, lógico que acabou doendo. Mas ela não tem tantos efeitos assim relatados, e os efeitos podem ser os mesmos, né? Apesar de ela usar o vírus inteiro inativo, os efeitos podem ser os mesmos. Uma febre, uma dor, você também controla com medicação, 1, 2 dias ali, acabou e você volta à vida normal. Espera dar o tempo, toma a segunda dose normalmente não costuma causar efeito, né? As pessoas com que eu tive contato que tomaram AstraZeneca não tiveram essa reação adversa na segunda dose, né? Elas tiveram na primeira, por ser uma primeira exposição ao agente, mas na segunda o corpo já está preparado. Ele já está preparado para ter alguma coisinha entrando ali. Aí quando entra, termina de concluir ali a parte imunológica, né, de construir a defesa, e a vida que segue, você continua usando máscara, continua mantendo distanciamento, continua higienizando as mãos, porque não é todo mundo que está vacinado. A gente não está num cenário de Nova York, por exemplo, né? Você vai para New York, está todo mundo lá, praticamente mais de 80% da população foi vacinada, já não existem mais medidas restritivas, a população está voltando ao ritmo normal, mas esse é um cenário, infelizmente, que a gente não pode ver no Brasil por enquanto, porque a gente tem uma parcela muito pequena da população vacinada, né? A gente não tem a nossa demanda de vacina é muito alta, infelizmente a gente não teve vacinas em número suficiente, né? Isso aí já foi mostrado, né? A gente já sabe o que o governo fez em relação a não comprar as vacinas. A gente não tem em número suficiente para atender toda a demanda, né? E como a vacinação no SUS ela é gratuita, a gente tem o SUS que nos provém a vacinação gratuita, você não compra essa vacina, né? Você não é obrigado a comprar essa vacina, a não ser que você esteja não esteja contemplado no Plano Nacional de Imunização, no PNI, que, diga-se de passagem, é um dos melhores do planeta, abrange a maior parte das faixas etárias para a maior parte das doenças emergentes, das doenças que são de preocupação sanitária, você pode adquirir alguma dessas vacinas no mercado mercado terceirizado, né, com as farmácias, com laboratórios, enfim, com hospitais que fazem essas vacinas. Mas, se você está dentro do plano nacional, você tem direito a todas as vacinas, não só vacinas, como até leite em pó, o NAN, né, os leites proteicos, você tem direito também pelo SUS, seja você rico, seja você pobre. O SUS ele é universal. Defendam o SUS está aí para isso. Lutem contra a privatização do SUS. Exatamente.
Você comentou sobre dois assuntos que eu queria que você falasse um pouquinho. Primeiro, você falou que a vacina da gripe também causou efeito, então, tipo, é correto falar que qualquer vacina pode causar um efeito? Sim, toda medicação, a vacina não deixa de ser um remédio, não deixa de ser uma medicação, uma droga, né? Que também existe esse conceito de que drogas são apenas as drogas ilícitas. Não, droga é toda substância que faz alguma alteração no teu corpo, né? A vacina é uma droga, assim como a dipirona é uma droga, assim como qualquer remédio que você toma, não deixa de ser uma droga. Toda droga, ela traz consigo uma gama de efeitos colaterais, né, de reações adversas que elas podem oferecer ao corpo. Não significa que você vá ter. Existem pessoas que não são afetadas por efeitos colaterais. Existem pessoas que são. Né? Para tudo isso, existem estudos dizendo quais efeitos são comuns, muito comuns, raros, extremamente raros, não tão comuns. Quando você pega a bula do medicamento, você parar para ler com atenção a bula do medicamento, ele vai falar reações adversas. Muito comuns, raras, extremamente raras. Você vai ter essa gama de efeitos de reações adversas conforme a sua necessidade. Conforme a frequência com que elas aparecem, né? Então toda vacina ela tem um certo grau de risco, toda ela, até a gotinha tem. A gente não pode falar que não existe vacina que não tragam consigo uma possibilidade de uma reação adversa. Você pega a vacina da febre amarela, por exemplo, também tem muitas reações adversas, né? Se você tem, por exemplo, a alergia, se não me engano, a proteína ao ovo, você não pode tomar, porque tem a questão de ser feito com proteína do ovo no meio do processo. Isso tudo depende do que é utilizado, né, do famoso IFA, que eles tanto falam, o IFA, que é o insumo principal utilizado para você fazer essa vacina. Depende, cada corpo é um corpo, ele vai reagir de formas diferentes. Você pode sentir dor, você pode sentir febre. Tem gente que sente mal-estar com a vacina da febre amarela, tem gente que não, tem gente que sente, todo ano que toma a vacina da gripe sente mal-estar. Tem gente que não, tem gente que só sente a dor local. Aquela gripe rápida, né? Exatamente, aquela gripe rápida, exatamente. Porque de 2 dias. E depois passou, e acabou. Mas é a vacina trabalhando, é o teu corpo construindo a imunidade com base nessa vacina. Então há a possibilidade de ocorrer. Isso é indiscutível. Não existe vacina 100% livre de reação adversa, assim como não existe vacina que é 100% eficaz. A eficácia ela é variável, mas a gente sempre parte do princípio. Quanto maior a eficácia, ou quanto maior o número de pessoas vacinadas, menor a circulação daquela doença. Porque se é 50% de eficácia, por exemplo, entre eu e você, eu tenho 50% de estar imunizado, 100%, né? Então a probabilidade é metade. Eu posso estar 100% imunizado, você pode não ter sido eficaz a vacina em você. Mas se eu estou com você no ambiente, eu não vou passar o vírus para você, porque eu não vou ter eu vou contrair e meu corpo automaticamente já vai combater esse vírus. Então eu não vou passar para você. Automaticamente você está protegida pelo fato de eu estar protegido. Esse é o princípio da coisa. As pessoas estão protegidas porque todas as pessoas estão protegidas porque muitas pessoas estão protegidas por conta da vacina química. E o outro ponto que eu queria comentar é que você falou sobre como tá nos Estados Unidos, eles já estão voltando praticamente à normalidade. E eu gostaria muito de saber se você tem alguma previsão, assim, vendo todo esse cenário, de quando é que essa realidade vai chegar pra gente aqui no Brasil. Olha, eu quero ser muito otimista e falar metade do ano que vem. É lógico. Isso é muito otimista. É porque não passa só pela questão da vacinação, né? A gente tem que ver também as pessoas que estão já contaminadas e que precisam de tratamento, e que precisam estar totalmente curadas da doença. Então, como a gente está atravessando uma pandemia muito complexa, eu acho que não basta simplesmente a gente estar falando da imunização ser totalmente efetiva. A gente também tem que olhar aquelas pessoas que já estão lá. Aquelas pessoas que já contraíram a doença, que estão lá internadas, que estão na UTI, que estão na unidade de internamento. As pessoas que estão tendo que tomar as medicações ainda para a gente pra gente poder reverter esse quadro. Então, eu falo assim, normalidade, quando eu falo normalidade, é eu voltar à minha rotina normal do hospital, de não precisar mais estar usando 100% do tempo que eu estou lá dentro uma máscara N95. Eu acredito que, sendo bem otimista, metade do ano que vem. Agora a gente fala de, quando que a gente vai completar a vacinação? Aí a gente pode começar a ser mais otimista ainda e falar, até o final do ano, pode ser que
Olha, não vou falar 90% do Brasil, mas acredito que pelo menos 60%, 70% da população brasileira já vai ter tido a primeira dose. Só que como a primeira dose e a segunda você tem um intervalo, você não pode garantir que vai estar tudo ok setembro, quando, por exemplo, o Dória falou que vai estar todo mundo vacinado. Vai estar todo mundo vacinado com a primeira dose. Mas entre setembro e a segunda dose, novamente, você tem todo um lapso temporal que muita coisa pode acontecer. Inclusive as pessoas que não estão indo tomar vacina, a segunda dose. Exatamente. Entendeu? Essas pessoas atrasam esse processo, então. Exatamente. Então é muito complexo quando você para pra falar assim, ó, legal, tomei a primeira dose, tá garantido? Não. Tomei a segunda dose, tá garantido? Não. Porque todo mundo tem que ter esse pensamento que tá com essas duas doses tomadas, né? Falando nisso, Todo mundo tem o que estar imunizado. acontece se você não toma a segunda dose? Tipo, Você pode perder o esquema vacinal. como assim? Isso Tipo, você teria que retomar as duas doses novamente. Esse aqui é a realidade. Você perde a vacina que você já tomou. Não adianta eu tomar. Se a bula da vacina diz que eu tenho que tomar hoje a primeira dose e daqui 30 dias a segunda, daqui 30 dias eu tenho que tomar a segunda. Existe, lógico, a gente sempre joga uma margem de erro que ela é estudada. Mas quando você passa, por exemplo, 2 meses desse prazo, aí você perdeu a eficácia daquela primeira dose, porque você não gerou a imunidade completa, né? Essa imunidade você não tem, não existe imunidade parcial de vacina. Você tem ou você está imunizado ou você não está imunizado. E quando você não toma, você perde esse esquema vacinal, que é o caso que acontece, por exemplo, com o HPV. O HPV você tem 2 doses, algumas pessoas tomaram só a primeira. Aí passou muito tempo, vai ter que tomar? Vai tomar a primeira de novo e a segunda de novo. Ou no caso, vai tomar a primeira de novo e a segunda vai tomar pela primeira e única vez, né? Então você perde essa eficácia quando você não toma as 2 doses da forma correta. de acordo com as CPIs, né, alguns profissionais foram lá, o pessoal do Butantan foi, e eles falaram que eles estavam estudando que aparentemente a vacinação vai ter que ser anual como a da gripe, né? Mas vai ser você sabe se vai ser necessário tomar 2 doses ou só uma dose de reforço, assim, já que o corpo já vai estar um pouquinho mais preparado? Ainda é muito cedo para falar. Ainda é muito cedo. São estudos que têm que ser conduzidos, né? Então a gente só pode falar com certeza quando tiver esse estudo. Se eu estiver falando alguma coisa antes de ter os estudos, eu posso estar correndo o risco de falar uma grande besteira aqui e tá Não queremos isso, não queremos tá desinformando. Então, nesse aspecto, eu sou obrigado a falar assim, não sei, vamos conduzir os estudos. Após os estudos, a gente pode falar. Há uma tendência ela ser anual, né? Há uma tendência dela ser anual? Há uma tendência dela ser anual. Se ela tiver que ser anual, a gente vai passar pela mesma situação da vacina da gripe. Todo ano vai ter que ir vacinando, né? E daí a gente também não pode falar se essa vacinação será obrigatória por determinada faixa etária, se vai ter... Ainda é muito cedo para a gente ter qualquer tipo de parecer com isso. É muito cedo para a gente falar sobre qualquer coisa. Então, assim, a possibilidade de ser igual à vacinação da gripe só a partir de determinada idade, os profissionais de saúde, os profissionais de educação, há a possibilidade de não precisar de uma segunda de dose anual, há a possibilidade de ter que ser todo mundo tomar todo ano, então inúmeras possibilidades. Aí a gente vai ter que estar brincando com estatística, que é outra, que daí deixa para a galera que entende de número com eficiência. Entendi. Bem, Patrick, obrigada pela sua participação. Sério, você tirou muitas dúvidas e é bom o pessoal estar sempre atento a isso. Ainda mais porque acreditar em notícia de WhatsApp tá foda, né? Gente, não. O tiozão do WhatsApp tá aí, né? Só que a gente também não pode cair no que tá ali. A gente tem que procurar os meios corretos, né? Eu sei que nem todo mundo tem a acessibilidade a entender o que um estudo acadêmico, né? Principalmente quando a gente está falando de vacina, farmacologia, que são estudos que são complexos, até mesmo para a gente que está dentro da área, que não está, infelizmente, a gente está dentro da linha de frente, a gente não consegue se atualizar a todo momento. Então, muitas vezes, a gente depende de pessoas que pegam essa informação, estudam essa informação e repassam essas notícias, dados, de uma forma até mais fácil para a gente também. A gente também depende dessas pessoas, né? Jornalistas então, nós. Jornalistas, os próprios pesquisadores que acabam fazendo muito esse trabalho. Eu, por exemplo, beijo a Olga, minha professora de biologia celular, ela faz muito desse trabalho no Facebook dela, que é pegar estudos
ler e trazer essa informação de uma maneira fácil para a população, entender aquilo que está se tratando, os estudos, porque até a gente que está ali dentro da linha de frente, a gente precisa atualizar, mas até para a gente é difícil no meio de toda essa correria. Eu conheço profissionais aí que fazem 36 horas, fazem 24, né, 12 horas diárias, 6 horas diárias, então muito... para a gente que está dentro né, dessa luta diária aí, nem sempre a gente tem o tempo de estar com a informação mais recente na mão. Então a gente também depende de vocês, vocês jornalistas que fazem esse trabalho de buscar informação, de estudar essa informação, de traduzir essa informação, não só para a gente, como para a população em geral, né? Esse é um trabalho que, sem dúvida nenhuma, merece mais reconhecimento, merece tanto reconhecimento quanto aquilo que a gente está fazendo aqui, né? Uma coisa que a gente pode falar que a mídia vem ajudando um pouco, ó, poderia ajudar muito mais, sempre pode ajudar muito mais, mas vem fazendo a sua parte em relação ao projeto de lei que define a jornada da enfermagem, as 30 horas, e o piso salarial. A enfermagem até hoje é uma categoria que não tem um piso salarial definido, né? Então a gente está na luta no Senado hoje para conseguir o piso salarial, né? E a gente precisa que a população saiba do que a gente está passando, saiba o que a gente passa, saiba o que é você ter uma pessoa que está lá trabalhando 12, 36 horas diárias, né? 36, fazendo 12, 24, 36, fazendo essas jornadas absurdas para poder levar o pão para casa, para poder ter o mínimo de dignidade para a família, porque o salário é baixo, a carga horária é alta, né? Então isso também passa por vocês. Vocês têm também vocês mostram, vocês passaram a mostrar muito do que a gente está sofrendo dentro do ambiente hospitalar. E eu, como profissional, como enfermeiro, só tenho a agradecer por esse papel tão importante que vocês, jornalistas, vêm fazendo com a gente também. Eu acho que isso aí é uma coisa que tem que falar sobre a sua profissão também, né? Eu espero que, com toda essa situação que a gente está passando, as pessoas passem a entender a importância da profissão, da medicina no geral. E as pessoas passam a entender também a importância do SUS, né? Porque vocês estão nessa luta aí. Foram muitos profissionais da saúde que foram perdidos no decorrer dessa pandemia, até porque vocês estão sempre em contato com o vírus. Você mencionou aqui que você perdeu colegas já, né? E com certeza não tá sendo fácil, ainda tá tendo que lidar com isso e ainda tá vendo esse monte de gente negando essa ajuda, negando a vacina, que pode ser algo que possa salvar os outros profissionais da saúde e outras pessoas, né? Crianças e tudo mais. Então, é um momento em que eu espero que as pessoas passem a se conscientizar mais e valorizar mais a vida, né? Com certeza. Inclusive, também valorizar quem tá lutando pela vida deles. Exato. Somos todos nós, né? Quem está na rua, os policiais que estão fazendo o trabalho dele na rua, os policiais que fazem o trabalho correto deles na rua, né? Os professores que voltaram para as aulas, né? Eu tenho pai, mãe, professores, é o medo que a gente sempre tem, começaram a ser vacinados, mas a gente tem esse medo porque a gente tem muito professor que morreu nessa volta às aulas. Muito professor que morreu. Né? Porque contraiu o vírus, porque está lá, está exposto, né? Então as baixas foram as mais diversas possíveis nos serviços essenciais. É um momento ainda triste, mas que a gente vem lutando a cada dia, dando o máximo que a gente tem, vestindo a camisa, dando suor, sangue, para que a gente não tenha que ver o choro de mais famílias, né? Porque a dor da perca é uma dor que é horrível. Né? É difícil você dar a notícia, né, de um óbito para uma família. E a gente quer que essa fase passe para que isso volte a ser. A gente não tem que dar 4, 5 óbitos por período e a gente volte àquela coisa do processo normal, né? Do que pode acontecer, porque todo mundo é sujeito a morrer. Para morrer basta estar vivo. Mas que isso não tenha que ser uma coisa tão dolorosa, que não tem que ser uma coisa tão abrupta, uma coisa que hoje eu tô vivo, amanhã eu não tô mais porque eu peguei um vírus e meu pulmão não aguentou, eu fui entubado e o meu corpo não aguentou. A nossa luta diária é essa. Acho que seria uma boa fazer sua apresentação de novo, assim, pra gente finalizar.
E geralmente nesse momento a gente sempre pede pra, tipo, em vlogs, assim, falando sobre saúde, pra passar uma mensagem pro público, né? Para as pessoas passarem a se conscientizar mais. Mas como eu acho que a gente já falou o suficiente sobre isso, eu queria que você falasse com os profissionais da saúde, porque provavelmente vocês estão passando por muita coisa em comum. Deve estar sendo bem complicado. Se você quiser passar alguma mensagem, fica à vontade. Eu acho que a mensagem que a gente pode deixar é: não percam a esperança, a gente vai conseguir, a gente está dando o nosso melhor, né? Não percam a fé na gente que está ali na linha. Valorizem o que vocês têm, valorizem a família valorizem cada momento que vocês têm, porque a gente que está ali não sabe se esse vai ser o último. Tenham empatia, compaixão, se cuidem, se protejam, máscara, lavem as mãos, né? Evitem sair, só saiam se realmente for necessário. A gente sabe que é impossível ficar 100% do tempo dentro de casa, você vai ter que ir trabalhar, a gente sabe disso. As pessoas que não tem como deixar de trabalhar, como a gente que está dentro do hospital, a gente sabe que você vai ter que ir fazer compra, porque não dá para deixar a geladeira vazia, mas nesse momento, cuide. E cuide não só por você, mas por quem você ama. Porque cada um de nós que está nesse momento é uma pessoa amada por alguém. Você que está ouvindo, eu que estou falando, a Lívia que está falando, todo mundo aqui tem alguém para quem voltar para casa. Então, façam tudo que tiver na mão de vocês para que vocês voltem para essa pessoa amada. Valeu, Acho Patrick. que é isso aí. Valeu. Valeu.